Olá, você conhece o conto O Espelho, de Machado de Assis? Pois eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo que tem a ver com esse conto, que é um conto magnífico, uma obra-prima da literatura mundial. Bom, há pouco tempo atrás, eu vivendo uma fase muito estressada de trabalho, com muito pouco tempo para mim, para as minhas coisas, recebi uma mensagem de uma tia minha, que se chama Tia Marcolina, e que mora no interior do estado. E aí uma primeira curiosidade. No conto O Espelho existe uma tia Marcolina de um personagem que desencadeia toda a história. Só que, agora há pouco tempo, quando me ligou a tia Marcolina, eu já nem lembrava dessa história. A tia Marcolina era uma fã de Machado de Assis, foi quem me apresentou a vários autores brasileiros e mundiais, e a gente sempre teve uma brincadeira entre nós, de ela se chamar Tia Marcolina, que é exatamente o nome da personagem do conto. Pois bem, a tia Marcolina me mandou uma mensagem perguntando se eu não queria ir visitá-la, queria que você conhecesse o novo ambiente da minha casa, que foi transformada numa pousada, tem mais de 10 anos que você não vem aqui, enfim. A tia Marcolina, depois de anos sem contato comigo, me convenceu a visitá-la. E fui sozinho visitar minha tia Marcolina. E de novo, a casa dela, lá no interior, era lembrar da minha infância. E assim que eu cheguei na cidade, há muito tempo que eu não ia lá, e eu não estava achando a casa da minha tia. Saí eu com a mala pela cidade para tentar lembrar aonde era a entrada para a casa da minha tia Marcolina. E aí eu pela cidade da minha infância, pelas ruas que eu brincava descalço com os meus primos, e aí seguindo pela rua, eu tive a impressão de que eu estava no caminho certo. Era a casa do seu Brás. O Brás era uma figura conhecida na cidade. Filho de uma família rica, foi uma criança travessa, maldosa, maltratava os escravos, não respeitava os adultos. O pai do Brás enviou para Coimbra para que ele estudasse direito, mas não deu certo. Tentou política, mas também não deu certo. Nunca viveu do próprio trabalho. E aí, diante de uma velhice solitária e sem nenhum fato relevante na vida, o Brás teve uma ideia que ele achou genial: a de criar um remédio que combatesse a hipocondria e sanasse a melancolia da humanidade. Na verdade, ele queria ver o seu nome impresso no frasco do remédio. Só que ele pegou uma gripe, que virou uma pneumonia, e logo em seguida ele morreu. E a casa continuava igual, uma casa bonita, continuava exatamente igual. E eu fui seguindo. E aí eu passei em frente à igreja da minha infância. A igreja que a tia Marcolina me levava, com os primos, com os moleques da rua. Sempre aos domingos, nas minhas férias, a gente era obrigado a assistir à missa. E a igreja continuava lá, linda, 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 linda. Passei pela igreja e eu comecei a ter a intuição que tinha alguma coisa especial naquela viagem. E aí eu fui percebendo que eu estava no caminho certo. Tinha uma rua, que era uma rua cheia de árvores, já próximo do sítio.
segui. E eu sabia que eu estava chegando perto da casa da minha tia. E eu percebi que eu estava em frente à casa do Rubião. O Rubião tinha sido um professor nascido em Barbacena. O Rubião tinha herdado os bens de um amigo seu, Quincas Borba, e com a condição de cuidar do cachorro do falecido, que possuía o mesmo nome do dono. O Rubião se mudou para o Rio de Janeiro e aí passou a ser explorado pelos seus supostos amigos, principalmente um casal, a Sofia e o Cristiano. O Rubião foi enlouquecendo, coitado. Pobre Rubião. Depois de um tempo de caminhada, eu finalmente cheguei à casa da minha tia. Reconheci as grades, as flores na entrada dando para a rua. Como o portão estava aberto, eu entrei, fui devagar olhando, ver se eu via algum sinal de vida. Lá estava a casa da minha tia Marcolina. Como o silêncio era absoluto, eu entrei bem devagar, olhando para os cômodos para ver se via alguém, para ver se ouvia algum barulho. Realmente a minha tia tinha transformado a casa numa bela pousada. Aquela casa que me trazia tantas lembranças parecia estranhamente vazia. E eu segui andando pela casa, chamando por alguém, até que apareceu uma funcionária. Eu dei graças a Deus, ela pediu que eu esperasse a minha tia, que a minha tia não iria demorar. Então eu fiquei aguardando um pouco no sofá, lembrando ainda das coisas da minha infância, e me lembrei novamente do Conto Espelho. Uma vez que no Conto Espelho acontece isso com o personagem, quando ele vai visitar a tia, ele fica sozinho num dado momento. Algumas horas se passaram e minha tia não voltou. A funcionária retornou até onde eu estava e perguntou se eu não queria conhecer o porão da casa. E aquele local que eu mal conhecia na minha infância, aquele porão, estava lindo, muito bem iluminado. Todo decorado com temas das obras desse grande autor. Imediatamente quando eu saio da entrada onde havia a coleção dos livros, eu me deparo com um livro aberto no conto Um Homem Célebre. Esse conto, Um Homem Célebre, é onde aparece o personagem Pestana do Machado de Assis, um compositor de polcas, de música popular no Rio de Janeiro, mas que, apesar de dar alegria a muita gente, gostaria mesmo de ser um Mozart, um Beethoven, um Bach, um Chopin, mas era um compositor popular de polcas e não era feliz com isso. E é um conto magistral. E nesse conto o Machado descreve como era espontâneo, como era brilhante o talento do compositor Pestana para essas músicas populares que alegravam os bailes, mas ainda assim ele não ficava satisfeito. E aí, seguindo por aquele porão da velha casa da minha tia Marcolina, eu logo à frente encontro o conto Missa do Galo. O conto Missa do Galo conta a história de uma noite de Natal onde o rapaz Nogueira, que morava na casa do Menezes, que tinha esposa, Dona Conceição, pois bem, o Nogueira fica
sozinho durante a noite de Natal com a Dona Conceição. E esse conto Missa do Galo, ele é narrado por esse personagem, contando o que ele viveu nessa ocasião, quando ele tinha 17 anos. Eu seguia por aquele porão, ainda tentando entender por que a tia Marcolina tinha me chamado naquela ocasião. Foi quando eu adentrei um outro espaço do porão e percebi que havia vários contos e vários cenários montados. Um desses contos era o conto Noite de Almirante. E nesse conto Noite de Almirante, Machado conta para nós a história do Deolindo, que era um marinheiro que tinha voltado de viagem para encontrar sua amada, Genoveva, que ele jurava que estava aguardando a volta da viagem para que eles pudessem se casar. Então Deolindo vai ao endereço para encontrar sua amada e aí recebe uma triste notícia, que a Genoveva estava com outro, tinha casado com outro. Deolindo ficou louco, foi até o endereço, encontrou a Genoveva. A Genoveva deixou o Deolindo entrar, o convidou e contou o que tinha acontecido. E o que é mais genial nesse conto é que o Deolindo não fica com a Genoveva. E a Genoveva, na sua simplicidade, na sua sinceridade, acaba com o romantismo do rapaz que tinha trazido um presente para ela de noivado. Eu me deparo com mais um conto magistral do Machado, esse com um cenário montado na minha frente, o conto Pai contra Mãe, uma verdadeira obra-prima em que o Machado de Assis fala da escravidão, a escravidão contada por um caçador de escravos. Esse caçador de escravos é o Cândido Neves, que é casado com a Clara e eles têm um filho recém-nascido. Eles estão muito endividados, sendo ameaçados de serem despejados. Em desespero, Cândido Neves sai para caçar uma escrava fugida, na tentativa de evitar de ter de levar o filho para a roda dos enjeitados. E a minha tia tinha montado um verdadeiro cenário do conto Pai contra Mãe. Eu realmente tinha ficado maravilhado com aquilo. Todos os figurinos, os objetos usados pelos personagens, estava tudo ali na minha frente. Tudo montado para que qualquer visitante daquela casa, que agora era uma pousada, pudesse ver. Então, eu seguindo por aquele porão, finalmente me deparo com a obra que me ligava à pessoa da minha tia Marcolina, que é o conto O Espelho. Havia um espelho, uma roupa de militar e o conto ali aberto na minha frente. O conto O Espelho, que tinha um subtítulo Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana, era uma obra-prima do Machado. Nele, 4 ou 5 cavaleiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, e sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. 4 ou 5, vamos dizer, investigadores de coisas metafísicas e resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. E aí o Machado segue, por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas além deles havia na sala um 5º personagem, tá lá, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 45 e 50 anos. Era provinciano, capitalista,
inteligente e, ao que parece, astuto e cáustico. Dizia que não discutia nunca. E dizia que a discussão era a forma mais polida do instinto batalhador que jaz no homem como uma herança bestial. E ainda acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada. E, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Mas se não, quando, no meio da noite, sucedeu que esse casmurro usou da palavra, a conversa veio cair na natureza da alma, um ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina, esse era o nome dele, alguma opinião. Ele respondeu: como sabem, eu não discuto, mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso da minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria que se trata, a alma. Nesse momento, todos pararam para ouvir o Jacobina. Em primeiro lugar, não há uma alma só. Há duas almas, nada menos que duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem ou muitos homens, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. Um livro, uma máquina, um par de botas, um tambor, enfim, etc. O ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas complementam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades perde naturalmente metade da existência. E casos há não raros em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Ela muda de natureza e de estado. E eu não digo certas almas absorventes, como, por exemplo, a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e, por exemplo, o poder, que foi a alma exterior de César. Não. Essas são almas enérgicas, exclusivas. Mas há outras de natureza mudável. Há cavaleiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho ou um cavalinho de pau. E mais tarde foi, por exemplo, um trabalho para a Irmandade. Eu conheço uma senhora, conheço uma senhora que muda de alma exterior 5 ou 6 vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera, cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile do cassino, a Rua do Ouvidor, depois Petrópolis. Mas eu restringo-me ao episódio de que lhes falei, um episódio dos meus 25 anos. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, era agora um mar morto. Todos os olhos estavam no Jacobina. Eu tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Vocês não imaginam o acontecimento que isso foi em nossa casa. A minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Chamava-me o seu alferes. Primos, tios, foi tudo uma alegria sincera, uma alegria pura. Na vila houve, claro, alguns despeitados, porque o posto tinha muitos candidatos e esses perderam. Em compensação, eu tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a minha nomeação. A prova é que todo o fardamento me foi dado por meus amigos. Vai então que uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escondido, solitário,
desejou ver-me e pediu que eu fosse ter com ela e levasse a farda. Pois bem, a tia Marcolina, assim que eu cheguei, escreveu a minha mãe dizendo que não me largava, não me soltava antes de um mês, pelo menos. E abraçava-me, chamava-me também de seu alferes, achava-me um rapagão bonito e sempre alferes. Era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. E eu pedi-lhe que me chamasse do meu nome, como dantes, mas não. Ela abanava a cabeça, bradando que não, era o senhor alferes, senhor alferes. O cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que morava ali, não chamava de outra coisa. Era o senhor alferes o tempo inteiro, e não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar. Eu era o primeiro a ser servido. Vocês não imaginam o entusiasmo da tia Marcolina. Esse entusiasmo chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, uma obra rica, magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta, simples, mas ela respondia que não fazia falta, que afinal era só por algumas semanas, e finalmente dizia que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, esses carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse a outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza. Passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada que me falava do homem. Ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, eu era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a minha tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas residentes dali a umas 5 léguas estava mal de saúde, à morte. Adeus, sobrinho, ela disse. Adeus, alferes. Ela armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e pediu a mim que tomasse conta do sítio. Eu fiquei só com os poucos escravos da casa. Eu confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia, estava agora limitada a alguns espíritos boçais. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos, e em alferes de minuto a minuto. Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Na manhã seguinte, achei-me só. Os escravos tinham resolvido fugir durante a noite e assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante de um terreiro deserto da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, senzala, tudo. Ninguém. Um molequinho que fosse.
Bom, esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, mas a manhã passou sem vestígio dele e à tarde comecei a sentir uma sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa, não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro e nem em toda aquela semana. A minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Ninguém, nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém, em parte alguma. Eu nem sequer podia ter medo. Isso é, o medo vulgarmente entendido. Eu tinha uma sensação inexplicável, era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa, o sono dava-me alívio. Nos sonhos eu fardava-me orgulhosamente no meio da família, dos amigos que me elogiavam. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva, ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Não tornava. Eu saía fora, a um lado e a outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Voltava para casa nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala, levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Certa ocasião lembrei-me de escrever alguma coisa. Comia mal, frutas, farinha, conservas, algumas raízes. Recitava versos, discursos, às vezes fazia ginástica, outras vezes dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física, de dor ou de cansaço, mais nada. Tudo silêncio. Um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. E desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. E não era deliberado, não tinha um motivo, era um impulso inconsciente. Um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo naquela casa solitária. Só que no fim de 8 dias, deu-me na veneta de olhar para o espelho, com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida, inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então eu tive medo. Eu vou-me embora, eu disse. Vou-me embora. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, afligindo-me com os botões, enfim, para dizer alguma coisa. De quando em quando eu olhava furtivamente para o espelho e a imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me e subitamente por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me vestir a farda de alferes da Guarda Nacional. Vesti, aprontei-me, como estava defronte do espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo. O alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio. Dispersa e fugida como os escravos. Ei-la, recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver,
distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros, enfim. Sabe que esse é fulano, aquele é ciclano, aqui está uma cadeira, ali o sofá, e tudo volta a ser como era antes do sono. Assim foi comigo. Eu olhava para o espelho e de um lado para o outro, ecoava, gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Eu não era mais um autônomo, eu era um ente animado, e daí em diante fui outro. Cada dia, a certa hora, eu vestia-me de alferes, sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2 ou 3 horas, despia-me outra vez. Com esse regime eu pude atravessar mais 6 dias de solidão, sem o sentir. E só depois de praticamente reler essa obra-prima, que é esse Conto Espelho, eu pude entender por que eu estava ali, por que a minha tia havia me chamado, graças a Deus. No conto, o personagem fica em paz, entre aspas, quando reencontra a sua alma exterior, que era a farda. E era tudo que eu precisava, ficar em paz. Só que no caso, encontrando a minha alma interior, por que não naquelas obras maravilhosas do Machado de Assis, que estavam ali expostas para qualquer um. E foi só então que a minha tia bateu na porta e eu pude abraçá-la, e eu pude agradecer a tudo isso que aconteceu.